pastora falou a respeito de ousadia e o que eu vou fazer hoje é bem ousado. É bem ousado, vamos ter uma coisa bem diferente aqui hoje. Irmão, hoje se comemora o Ano Novo. Você sabia que hoje se comemora o Ano Novo? Pode falar para o teu irmão aí, Feliz Ano Novo. Dá Feliz Ano Novo para ele aí. Você sabe que ano nós estamos entrando? Não é 2023, 2024 não. No ano 5784 do calendário judaico. Começando hoje. Eu recebo lá no hotel, lá onde eu trabalho, lá alguns judeus já estão em festa já tem algum tempo. Final de semana todo de festa. E interessante que a tradição rabínica diz que o dia do Senhor, o dia do julgamento do Senhor, se dará num dia de ano novo. Isso nós não temos como prever, né? É a tradição deles ali, mas eu achei bem interessante passar isso para a igreja. Temos tanta coisa acontecendo recentemente, né? Essa semana teve o terremoto lá em Marrocos, até a irmã do Sá está lá em Marrocos, Marrakech, e ele ligando desesperado quando soube do terremoto. 2.862 fatalidades. Inundação no Rio Grande do Sul, 314 mil pessoas afetadas, 47 mortes. Depois veio a tempestade Daniel, né, na Líbia, e o número de casualidades ali pode chegar a 20 mil. Tantas coisas vão acontecendo, né? Nós não sabemos o motivo. Mas o que nós sabemos é quem de nós pode garantir que amanhã nós estaremos respirando aqui nesse mundo. Quem de nós? Nenhum de nós. Podemos dar essa certeza. E mesmo assim, às vezes a gente não consegue entender a gravidade e a urgência em se acertar com Deus e com o próximo. O pessoal da técnica aí, pode colocar aí a nossa imagem, por favor. E eu conversava com o pastor Silvio. Eu mostrei um material para ele e ele disse para mim: isso você tem que passar para a igreja. E eu falei: pastor, mas como assim eu vou passar para a igreja? Aí ele falou: não, você tem que passar para a igreja. Porque muitas vezes a gente não consegue, né, se ajeitar para vir na escola bíblica e tanta coisa. Então hoje você vai ter a oportunidade de ouvir um pouco do que nós falamos na escola bíblica também. Amém? Eu vou ser bem dinâmico, bem rápido aqui, para poder remir o tempo. De modo que se você ficar com muita vontade de perguntar alguma coisa, lembre-se, nós não estamos na escola bíblica, mas você está convidado a vir, porque lá na escola bíblica você pode parar e me perguntar, tá bom? Hoje aqui nós vamos ser rápidos, vamos ser dinâmicos, né? Vamos falar sobre o perdão, pecado, confissão e perdão. Vamos ver que já está funcionando aqui. Ô glória! Diz assim a palavra do Senhor, em Lucas 15, se você quiser acompanhar daí. Diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos e o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo o que houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo
a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda ao longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos seus servos e perguntou o que estava acontecendo. E ele respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo em teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O pai, então, de maneira angustiante, aguarda então a volta do filho, de braços abertos. O filho, que ali estava num poço fétido, numa posição onde para o judeu é uma posição repulsiva. Criar de porcos são animais totalmente cerimonialmente impuros para a cultura judaica. E ali, quando ele criava aqueles porcos, porque já havia gasto todo o dinheiro que ele havia pedido para o pai, ele vê naquela condição, ele deseja comer daquilo que os porcos comiam, comer da ração dos porcos, comer das alfarrobeiras, algumas bíblias dizem as bolotas que os porcos comiam. Então ele cai em si e ele diz: espera aí, mas quantos servos empregados do meu pai têm fartura, têm abundância de pão, e eu aqui na miséria? Olha o meu estado. Ele reconheceu, e o primeiro estado do homem, para que ele tenha redenção, é reconhecimento da sua condição de pecado. É olhar para si e ver o quanto ele está distante daquilo que Deus tem para ele. Miserável pecador. Reconhecer. E aqui ele para e diz: levantar-me-ei e irei para com o meu pai. Não vou ficar aqui. Eu não preciso ficar aqui. Eu tenho uma casa com comida, eu tenho uma casa com abrigo, eu tenho um pai. Eu falava com o irmão hoje, antes de começar o culto,
E às vezes a gente falava, poxa, ele falou que ele via um rapazinho que mora aqui perto, aqui, chegando, né, da balada de madrugada, aí, de manhã cedo. E às vezes a gente se pergunta, né, cadê o pai, cadê a mãe? Porque na verdade, meus irmãos, eu sou pai também, eu sei que na verdade a gente tem que assumir o posto muitas vezes de chato, porque às vezes a gente quer ser legal com tudo, só que a Bíblia diz que aquele que está sem correção é o bastardo. Aquele que está sem correção é aquele cujo pai e a mãe não ama. Porque aquele cujo pai e a mãe ama, ele é corrigido. Aquele rapaz carecia de correção, mas ele vai encontrar o pai de braços abertos. Mas é interessante que ele, quando chega no pai, ele chega de mãos vazias, não é? Será que o pai estava disposto a recebê-lo? Sim. Porque quando ele vai dizer, pai, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me mais como um de seus servos. Eu não sou digno. Mas o pai diz, quieto, não interessa, depressa, tragam uma melhor roupa para o meu filho, coloque um anel no seu dedo, sandália nos seus pés, vamos matar um porco, vamos fazer a festa, meu filho estava morto, mas reviveu. Mas aquele filho veio maltrapilho, ele foi recebido nos braços do pai de mãos vazias, porque toda a herança já tinha acabado. O pai estava disposto a receber aquele filho de qualquer maneira. A porta do evangelho, a porta da graça, está aberta e disponível a todos. As portas da igreja estão abertas e disponíveis a todos. Todo aquele que se arrepender, a todo aquele que se humilhar, a todo aquele que precisar e reconhecer de que precisa de um pai. Está aberto a todos, mas não a tudo. Qual seria então a reação do pai, se visse o filho chegando com a manada de porcos que ele aprendeu a cuidar? Qual seria a reação do pai, se visse o filho voltando para casa, trazendo alguns amigos que ajudaram ele a gastar o dinheiro e a se enfiar lá naquele estado fétido? Primeiro, reconhecimento daquele que quer algo de Deus é reconhecer de que errou e abandonar o pecado. O pecado, como fala no grego, né, que é essa palavrinha aí, hamartia, significa errar o alvo. Muitas vezes nós temos intenção de acertar, mas na intenção de acertar a gente acaba acertando num lugar onde não devia. Isso é pecado. Todos nós fazemos, todos nós cometemos. É assim que muitas vezes é a vida. Não deveria acontecer. Não deveria acontecer, mas acontece. E a Bíblia vai dizer em 1 João 1,8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Infelizmente, a nossa condição do ser humano nos faz ser muitas vezes tendenciosos. Mas como diz Lutero, né, que as ovelhas podem até cair na lama, mas somente os porcos é que rolam nela. O pecado para o cristão deve ser um acidente. O pecado para o cristão deve ser a exceção e não a regra. Continuando ali, 1 João vai dizer, se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Quer dizer, além de você dizer que você não peca, você literalmente está pecando ao dizer isso,
porque está dizendo que Deus é mentiroso. Mas Ele nos dá a condição de termos um advogado, aquele que fala por nós, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. De modo que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Não vive na prática do pecado. E uma coisa, como nós voltamos a falar do alvo de novo, é eu ter o foco no meu alvo e eu mirar e atirar e muitas vezes não conseguir. Uma vez eu tentar acertar e não chegar lá. Agora, outra coisa é eu virar, de vez de acertar o alvo, eu virar e querer acertar o meu irmão. Aquele dardo que eu deveria jogar no alvo, eu jogo no outro. Eu esqueço que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e hostes espirituais nos lugares celestiais. A minha luta não é contra aquele meu irmão que está trabalhando na obra comigo. A minha luta é contra o inferno. Mire bem o alvo para você não errar. Foque. A pastora falou hoje isso aqui na oração. O alvo. A pastora não sabia que eu ia pregar aqui. Né? É o alvo, é o foco. 1 João 3,10 diz, desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Olha aí, acrescentando no final também. Quem não pratica a justiça, já está falando, já sabemos quem são os filhos de Deus. E acrescentando também quem não ama seu irmão. Quando pediram para Jesus para resumir os mandamentos, Jesus vai dizer, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Amai-vos uns aos outros. E Jesus vai complicar quando ele vai dizer, amai-vos como eu vos amei. Aí é bem difícil, né? Eu tenho que amar o meu irmão da mesma forma como Cristo me amou. E é assim que é o Evangelho, é assim que é a palavra. E dizia, Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. O Evangelho pressupõe renúncia. O Evangelho tem não. O Evangelho tem não pode. Vocês conhecem essa história, eu já falei algumas vezes, mas para aqueles que não ouviram. Há anos atrás, eu tinha ido, primeira vez, fazendo uma conexão na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos. E isso já tem algum tempo já. E quando eu tinha que descer em Las Vegas e pegar um outro avião para uma outra cidade. E dentro do aeroporto de Las Vegas, é só maquininha de jogo. Só maquininha de jogo, dentro do aeroporto. E ali, eu esperando a minha mala chegar, e a mala não vinha, nada, não sei o quê. Eu olhei aquilo ali, eu gosto de videogame também, né? Eu falei, isso é igual videogame. É igual videogame. Vamos ver como é que é. Eu não estou fazendo nada, estou aqui. E aí tinha uma mulher lá com aquela gravatinha borboleta, parecia funcionária de hotel, dentro ali do aeroporto, do lado. Eu só perguntei para ela, como é que faz aí para brincar nesse negócio aí? Como é que funciona? Rapaz, a mulher mudou a feição na hora, olhou bem nos meus olhos e falou assim, Deus manda te dizer que isso aqui não é para você.
Preste bem atenção e não gaste as bênçãos que Deus está te dando com isso. Falei, meu Deus, eu estou com a minha Bíblia aqui, eu não estou vendo, eu estava de calça jeans e camiseta. Pois lá no outro país, lá no estrangeiro, Deus usou a boca da mulher que ganhava o pão dela com aquilo, para falar, você não. Você tem pai. Você tem pai. Filho dos outros, tudo bem. Você tem pai. É assim, a gente toma um puxão de orelha e a gente fala, glória a Deus, porque eu tenho um pai que me ama. Muitas vezes a varada dói. Muitas vezes o estado em que a gente passa, cada vale estreito. E a gente se pergunta o porquê. E aí vem a voz do Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Negue-se. Não. E quantas pessoas hoje querem servir a Deus do mesmo jeito em que elas vieram do mundo? Como eu falei, as portas estão abertas, meu irmão. Para quem reconhecer o seu estado pecaminoso e desejar participar da mesa do rei. Mas para participar das mesas do rei requer vestes apropriadas. E eu não estou dizendo das vestes aqui, carnais, eu estou falando das vestes espirituais que foram embranquecidas no sangue do Cordeiro. E às vezes a gente quer vir do mesmo jeito que veio do chiqueiro, para se assentar na mesa com o Senhor. Isso não é assim, meu irmão. É carregar a cruz, é negar-se e seguir ao Senhor. E a Bíblia vai dizer, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, sem a transformação, sem a mudança de vida, ninguém verá o Senhor. Esse é o Evangelho. Está preparado para viver numa pátria celestial, da qual o padrão que há lá não é o melhor padrão, é o padrão perfeito. Esse é o padrão do céu, perfeição. E nós só alcançamos quando nós nos despimos do velho homem para revestir do novo de Deus. Porque o nosso estado inicial qual era? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você consegue dizer isso comigo? Porque todos pecaram. É um dos primeiros versículos que a minha esposa ensinou para o meu filho, quando era pequeno. E é interessante a gente lembrar que nós fomos destituídos da glória de Deus. Desde o Éden. Desde daquele nosso primeiro progenitor, Adão, entrou o pecado no mundo. Daí em diante, todas as gerações nasceram debaixo do pecado. Eu não sei se vocês vão conseguir ler daí, mas eu leio aqui para vocês. E diz assim, Hebreus 12:1, portanto, nós que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O pecado é assim, ele vem emaranhando, né? Ele vem entrelaçando, ele vem... Sabe, eu lembro de uma peça que uma igreja fez aqui, eu tenho essa peça gravada no meu canal lá do YouTube, lá que eu coloco algumas coisas que eu gosto, era uma menina que ela vinha e vinha o vício e manchava ela, e vinha, os amigos, e vinha tanta coisa, e aquilo ali, até que ela via Jesus meio de longe, mas todos os outros estavam na frente dela. E um dado momento em que ela tenta até atentar contra a própria vida. E ela pega numa arma. E ela olha. Mas quando ela olha ela mesma. E ela vê Jesus. Ela solta tudo aquilo. E ela corre em direção a Cristo.
E aqueles pecados, aquelas pessoas que representavam o pecado, vinham rasgando as vestes dela, vinham puxando, impedindo para que ela chegasse até Jesus. E ela, a menina, ela peça aqui mesmo na igreja, ela gritava, angustiada, e o vício vinha e puxava, e o pecado vinha e puxava, e aí até que Jesus veio e pegou na mão dela, e Jesus veio e segura todo o peso do pecado nas suas costas, para que ela fosse liberta. Assim é nos desembaraçando, nos desenroscando. O pecado que tão tenazmente nos assedia, ou seja, o pecado que está de perto, ele está próximo, ele nos rodeia. Mas como até eu falei na EBD, é a graça da garça, né? A arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. Estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Já viu como a garça anda muitas vezes com as penas dela tão limpinhas, tão branquinhas, passando com aquelas pernas compridas assim no meio da lama, e ela vai lá e busca o que ela quer, e ela não se suja, porque ela sabe que o dia em que ela ficar enlameada, nunca mais ela alçará voo. Então ela vai com cuidado. Assim a nossa vida é tirando o pecado que tão tenazmente nos rodeia. Porque Lutero dizia assim, né? Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o miserável sabe nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Todos os dias. E o que diz lá a palavra em Colossenses 3? Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Morreste, você já morreu. Para o mundo, está morto. Morto não tem vontade, morto não decide nada, não fala nada, não vê nada. Ele morreu. Vós já estáis morto, estáis mortos. Só que o que diz lá, ele continua, no verso 6. Fazei, pois, morrer. Ué, mas o versículo anterior disse, mas vós já estáis mortos. E aí vem a referência aí, o Saulo conhece muito bem, né? O The Walking Dead. Porque o velho homem, a velha natureza é como um zumbi que levanta, podre, fétido, e tenta te abraçar novamente, dizendo, volta para mim. E você vai dizer de novo, morre infeliz de novo. E todo dia você vai dizer, morre velho homem, morre velha mulher. Esse é a consciência daquilo que Cristo quer para nós. Fazer morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Todo dia mata esse zumbi que levanta novamente para tentar te abraçar. Porque todas as vezes em que você permite que o pecado reine sobre você novamente, é como se você estivesse abraçando esse morto-vivo. E quantos que já viram o caminho do Senhor e voltam a abraçar o zumbi com cheiro de carniça novamente, e beijam, e amam, e querem dormir com ele. Isso não é coisa de quem já matou a velha natureza. Esse cântico que cantaram hoje aqui. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida. Olha que coisa tremenda, irmão. Isso sim é a vida cristã. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Porque se eu continuar trabalhando para essa natureza, o que diz lá? Porque o salário do pecado, vamos ler comigo de novo? Porque o salário...
Esse também era versículo que a gente lia, né, Mi? Versículo que a gente lia na IBF, na IBD, desde pequeno. Para entender que quando nós trabalhamos para o inferno, quando nós trabalhamos para Satanás, empenhamos diariamente a nossa vida para fazer esta função. A Bíblia diz o quê? Que digno é o trabalhador do seu salário. Se você bater o ponto todos os dias, fique certo de que receberá o seu. Aliás, já está disponível para o saque para quem quiser. O salário do pecado. Ao contraponto que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quantos pagam caro? Eu vou até ilustrar, né? Porque quantos pagam caro para poder pecar? Quanto que custa aí? Não tenho a menor ideia, mas pagam caro em uísque, não sei o que lá. Essas benditas adegas com portão que virou febre para todo lugar que você vai. E os jovens passam a madrugada, as garotinhas no frio ali, passada, né? E você passa ali e vê o pessoal com um copo sempre com bebida. Caro. Você abre a porta da igreja. Tem alguém cobrando a entrada aqui? Não que eu saiba. Ninguém quer. As pessoas não querem o dom gratuito de Deus. Preferem trabalhar para o pecado, que custa. Só que o velho homem gosta. O velho homem gosta. Agora vem a parte difícil. Essa daí não era difícil? Não, não é não. A parte difícil é essa aqui. O perdão, será que ele é opcional para o cristão? O cristão verdadeiro pode decidir não perdoar? Ah, bom, eu vou na igreja, mas, né, o fulano é meio atravessado comigo, né? Ah, eu faço tal coisa, mas a gente falava até conversando com o irmão Márcio lá na porta antes de começar. Ele falou: rapaz, eu fui lá ver uma determinada pessoa na minha família, né? E às vezes a gente fica se perguntando, né? Poxa, passou 50 anos a coisa e o fulano a mesma ideia, o mesmo assunto. Não passa, não esquece. E será que é opcional para aquele que segue a Cristo? O que diz a oração modelo sobre o perdão? A oração que Cristo ensinou. Vamos lá? Vamos lá. Pai nosso, a palavra vai dizer: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Da mesma forma, da mesma maneira como eu perdoo o meu irmão, que Deus aplique essa mesma justiça sobre mim. Isso é sério. Isso é pesado, isso é forte. Mas o cristianismo é assim. Ou então nós seríamos então como a parábola do credor incompassivo, né? Que ele tinha uma dívida impagável para com o seu grande Senhor, o seu grande rei. E ali se ajunta então, ele é levado perante o Senhor. Ele seria preso, sua família seria presa. Ele não tinha condição de pagar. E ali o Senhor vai dizer para ele: olha, a tua dívida está perdoada. Ele não disse:
eu vou parcelar em mais vezes. Ele não disse, eu vou dar um desconto. Ele perdoou a dívida. A partir de hoje, a tua dívida comigo é 0. 0. Pode ir em paz. Saindo na rua, ele encontra o outro pequenininho, menorzinho que ele, de poder aquisitivo. Peraí, esse cara aqui me deve 10 conto. Paga o que você me deve. Pegou e juntou no pescoço do cara e tal, e aquela coisa toda. E ele, eu não tenho, é tão pouquinho, mas eu não tenho. E aí viram os outros e falaram, Senhor, mas espera aí, aquele que o Senhor perdoou uma dívida aí de milhões, está pegando no pescoço do outro por causa de 10 reais. Não, manda chamar de volta aqui. O Senhor mandou chamar de volta. Eu não perdoei para você aquela dívida impagável. Sim. Por que você pegou no pescoço do outro por causa de uma ninharia? Falou, não, agora que você fez isso, você será jogado nas trevas exteriores, vai ser jogado, os verdugos, os atormentadores vão levar você para a prisão, até que você pague o último ceitil, o último centavo. E ali até a pastora falou, até a pastora Rita comentou na EBD, né? E como que esse homem ia pagar se ele nem trabalhando estaria? Ou seja, para sempre. É aquele que não entende que de graça recebestes, de graça recebestes, de graça dai. Quanto foi que você pagou pela tua salvação? Quanto foi? Quanto custou para você? Passou no débito, no crédito, no boleto? Você não pagou, foi nada. Quem pagou foi um inocente, o Filho de Deus, pendurado na cruz, quando derramou o seu sangue no Calvário. Você recebeu de graça. De graça você vai dar também. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Não é possível que um assassino venha receber até mesmo a oferta dele, como diz ali o texto de Mateus, que eu não vou ler. Fala, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa ali. Deixa ali, é reserva. Você não vai entregar. Aí você vai e pede perdão para o irmão. Depois você vem e adora o Senhor. Porque se você não amar a teu irmão, a quem vê, como amarás a Deus a quem não vê? Impossível. Aquele que tem ódio no coração pelo outro está matando o outro. Só que o outro não sabe. Então, o que ele faz? Prepara um belo copo de veneno que ele mesmo bebe. Só que ele espera que o outro morra. Porque a mágoa é só dele. O outro, muitas vezes nem sabe o que está acontecendo. Assim é aquele que não deixa você dormir de noite. Venha desarmado para a igreja. O que diz ali em Tiago 19? Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Porquanto despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Despojando, pronto para ouvir, tardio para irar. Não é aquele que está preparado com a pistola na mão, né? Para alguém chega perto dele, já chumbo trocado. Mas não, primeiro eu vou ouvir. Primeiro eu vou ruminar aquilo. E estar pronto para perdoar. Estar pronto para fazer como Cristo fez. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto,
torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Ah, eu nunca roubei. Um pontinho, você derrubou a lei toda. Eu nunca matei. Um pontinho, você descumpriu a lei toda. É assim que funciona. Mas, aí eu venho uma pergunta para você, mas será que todo pecado é igual? Ah, eu vou traduzir isso aqui para você, porque isso aqui no evangeliquez, às vezes a gente ouve e repete, e procura na Bíblia, e é meio difícil. Existe pecado, pecadinho e pecadão? Ah, calma lá, não fale. Pecado, pecadinho e pecadão. Todo pecado é suficiente para me afastar da glória de Deus. Como diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. De modo que uma fagulha de pecado seria o suficiente para impedir a minha salvação da minha alma. E é por isso que a salvação é pela graça. Mas veja bem, o que a palavra vai dizer em Romanos 2,6, que Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. E a salvação é pela graça, como nós falamos. Significa o quê? Cada um conforme o seu procedimento? Então, peraí, então eu sou salvo dependendo daquilo que eu fizer? Não. Mas cada um conforme o seu procedimento, significa que você pode estar perdendo uma pedrinha na coroa. Né, Farias? Farias adora falar assim, mais uma pedrinha na sua coroa aí, jovem, quando eu faço alguma coisa, né? E o galardão será cada um conforme as suas obras. Mas será que, além do galardão, a condenação também é proporcional? Tem lá aquela parábola do servo vigilante. E fala que o Senhor saiu para uma festa de casamento. E quando ele retorna, ele encontra os seus servos, um espancando o outro e fazendo coisas que não é aquilo que ele tinha pedido, para que os servos deveriam estar atentos para receber o seu senhor quando ele chegasse. Mas ele, em vez desse cenário, ele encontra tudo revirado. E o Senhor Jesus, que conta essa parábola, ele diz: aquele servo que sabe a vontade do seu senhor e não faz, muitos açoites. Mas aquele que não sabia, poucos açoites. Até mesmo o castigo é proporcional àquilo que se faz. Tem pecado maior, pecado menor? Jesus perante Pilatos vai dizer: aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Veja que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, ou seja, todos nós pecamos, em diferentes intensidades. Só que 1 João vai dizer, se alguém vir a seu irmão cometer pecado, que não lhe leva à morte, ore, e Deus lhe dará a vida. Refiro-me àquele pecado cujo não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que devo orar por esse. Olha que forte, né? E ele vai continuar dizendo: toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, mas aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Então, existe diferença. Existe a maior de todas, o maior de todos os pecados, inclusive, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu digo a você que não há blasfêmia maior do que aquele que vira as costas para a mensagem da salvação. Essa é a maior blasfêmia contra o Espírito Santo. É aquele que você chega e fala para o rapaz: olha, aceita Jesus, essa é a palavra, Jesus morreu na cruz por você. E como o pastor Silvio mesmo falou, o rapaz dizia para ele: mas eu não quero. Não tem problema, eu já sei que eu vou para o inferno mesmo, eu não quero. Tem blasfêmia maior, meu irmão?
Esse é o maior, não tem desculpa. Não tem desculpa, ele não quer aceitar. Só que o pecado, mesmo ele tendo diferentes intensidades, ele não deixa de ter consequências. Como diz lá, quando Davi pecou com Batseba, e ele ali vai receber o profeta Natã, e o profeta Natã vai dizer para ele também: o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Não, Davi, você está perdoado, só que a consequência permanece. Pois agora não se apartará a espada jamais da tua casa. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher. É a consequência. Essa consequência não tem jeito, é a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, isso também colherá. É fato, é natureza. É assim que é. A água molha, o fogo queima. O pecado deixa a marca. Pode ser perdoado? Amém. Mas a consequência você vai ter que lidar, meu irmão. Quantas pessoas que deixaram e abandonaram um vício lá no mundo, e muitas vezes colhem no seu corpo doenças e tantas coisas que ficou como marca. Infelizmente é a consequência natural. O pecado de Davi foi perdoado, mas as consequências ficaram. Nós sabemos, né? Absalão, seu filho, vai fazer guerra contra ele, né? Um irmão contra o outro irmão, né? Coisas terríveis vão acontecer na vida de Davi, através daquilo que ele havia semeado. Já estamos rumando para o final. Olha aí, você acompanhou comigo quase 50 slides. Falei que ia ser dinâmico? Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência das palavras torpes da boca. São palavras de baixo calão, né? Que aquele que nasceu de novo não vive mais para isso. Esse é Colossenses 3:8. E ele vai dizer: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Já tirou essa roupa suja, meu irmão? A roupa imunda de criar porco, você já tirou ela. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem que o criou. Você já vestiu a vestidura nova. E o que diz? Onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. A igreja de Deus, você não vai encontrar leísta, aí partido A, partido B, e não sei o quê. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Ô Saulo, pode vir aqui já com a equipe, por favor. Revestir como santo de Deus, de ternos afetos de misericórdia. E essa palavra ternos afetos, ela vai falar das entranhas. É o fundo do meu âmago. Como se acreditava na cultura daquela época, que as emoções estavam nas entranhas, nas tripas, né? Porque quando você ficava nervoso, você sentia aquele frio na barriga. Era assim que se acreditava na cultura daquela época. E aí se traduziram, né, para o contextualizado português, ternos afetos, porque a nossa cultura entende, né, de coração. De coração. Benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. É longo ânimo. É aquele que não desanima fácil, meu irmão.
Porque aquela pessoa que desiste fácil não serve para o reino de Deus. O reino de Deus é aquele que luta, que batalha, que insiste, que não desiste por nada. É assim que é o reino de Deus. Ele vai terminar suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. E se alguém tiver uma queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Revestir do amor. E aqui quando fala o vínculo da perfeição, essa palavra no grego significa, é aquilo que está atado, que está amarrado, que junta tudo. É o combo que você compra e vem no pacote, porque se ele não está, você reclama, porque não é igual o que você viu no anúncio. O amor, ele tem que estar acompanhado. O amor, ele deve estar interligado, porque é ele que nos une. O trabalho de Deus é bom, é ótimo. O grupo de dança, o louvor, tudo isso é bom. Mas se não tiver o amor, de nada adianta. Porque ele é o vínculo da perfeição, ele junta tudo. Porque ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, de nada seria. Seja a paz com Cristo, o árbitro em vosso coração, o qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Nós cantamos Te Agradeço aqui. Eu vou ser agradecido pelo que Deus fez por mim. E da mesma maneira com que eu fui perdoado, eu também vou perdoar. O mesmo amor, a mesma graça que me foi dada, eu vou passar para frente, eu não vou reter isso. E quando nós temos uma dúvida sobre aquilo que nós devemos pensar, fazer ou falar, quem é que vai decidir o que é certo, o que é errado? Como é que eu sei o que eu tenho que tomar a decisão? Seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz. A última palavra é a paz de Cristo no meu coração. Ou seja, o Espírito Santo de Deus é aquele que vai fazer sentir no meu coração aquela dor de que eu preciso perdoar, eu preciso amar, eu preciso fazer algo. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra do Senhor possa libertar o seu coração hoje, nesta manhã, para que você se livre das algemas, do peso que muitas vezes a gente vai juntando para nós. E quando a gente pensa, a gente está trabalhando para o inferno, quando nós deveríamos ter a graça, o dom gratuito de Deus, que dá a vida eterna e que liberta. Amém? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.